Curso online Histórias de uma Região. Representações do Nordeste brasileiro. Então, bom dia de novo, professor. A Bom gente vai dia, iniciar aqui a amigo. gravação. Essa entrevista ela vai compor um dos módulos do nosso curso, que é o módulo sobre literatura. E aí eu vou estar produzindo duas entrevistas com dois intelectuais que pesquisam dentro dessa temática, certo? O primeiro intelectual que estou recebendo hoje é o professor Gilberto Gilvan Souza Oliveira, que é doutorando e mestre em História Social pela Universidade Federal do Ceará, graduou-se em História pela mesma universidade, atuou como educador do Núcleo Educativo do Museu do Ceará, atualmente compõe o colegiado de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú e desenvolve pesquisas em torno da história do livro, da leitura, da tradução e da produção editorial. Então, bom dia, professor. Obrigado novamente por estar conosco. É um Eu que prazer agradeço. recebê-lo. Então, professor, eu quero começar. Eu não sei se você já se cansou dessa pergunta, mas eu acho que é uma pergunta, eu não sei por ser novo, ainda escuto muito. Por que história? É uma pergunta que a gente escuta sempre, né? Que você vai escutar muito ao longo da sua vida também, como professor e tal, pesquisador. Eu acho que, assim, o professor tem um papel fundamental na vida da gente, né? É de Uhum. definir quais são os nossos caminhos que vamos seguir depois do ensino médio e tal, assim. Então, assim, acho que eu escolhi História, não era o curso que meus pais queriam, ou que a família queria, o curso de História, mas é o curso que eu queria. Eu tinha uma professora muito interessante no ensino médio, que fazia um trabalho muito bom com a gente, que conversava bastante, e aí isso para mim foi muito importante, assim, a presença dela na minha vida e tal, na minha trajetória estudantil. Então, eu acho que primeiro eu fiz História por causa delas, assim, de das experiências que eu tive na escola com ela, no ensino médio. E, claro, também por ser uma disciplina que eu gostava, então tem toda essa questão, né? Então, acho que a decisão por cursar História, por seguir, para ser historiador, ela passa, em primeiro lugar, pela essa experiência com os meus professores, né? No meu caso, muito mais particularmente com essa professora do ensino médio, assim, que tinha um trabalho bastante interessante. Engraçado que ela tentava a gente fazer assim, não tornar meninos historiadores, mas ela tinha Uhum. algumas atividades que botava para a gente pesquisar, ir atrás de fonte. Como ela tinha uma formação em história oral, então ela mandava a gente fazer entrevistas, tá? Vamos, sei lá, ajudar as ligas camponesas. Então, faça entrevista com agricultores e tal, para saber a experiência desses agricultores e tal, da vida que não tem terra, que trabalham de terra arrendada. Então, questões agrárias, então fazia muito isso com a gente, assim, para Uhum. que a gente pegasse as experiências de outras pessoas, localizadas no tempo presente, para poder também aglutinar nas aulas dela, né? Porque eu não estudei na cidade, minha escola, tanto ensino fundamental quanto escola do ensino médio, foi na zona rural, né? Foi no campo. Então, isso também possibilitava que a gente tivesse uma formação muito mais com outras questões, peculiaridades que a cidade não teria, né? Enfim, não é querendo fazer aquela divisão entre campo e cidade, mas é uma outra Uhum. experiência, uma outra trajetória de formação. E, por outro lado, eu acho que escolher história também foi estar muito ligado à minha própria formação política e minha formação, não digo estritamente religiosa, né? Mas desde adolescente, eu participei da PJMP, né, que é a Pastoral da Juventude do Meio Uhum. Popular, que é muito ligado às SEBs, à Teologia da Libertação, e a PJMP, por mais que seja uma pastoral de juventude ligada à Igreja Católica, mas uma pastoral muito ativa politicamente, né? Qual é a filosofia da PJMP, entre tantas elas? É que o reino do céu está garantido. Então, a gente tem que lutar pelo reino que é agora, né? Que seria o lugar que a gente está vivendo. Lutar por questões
melhores para os negros, para os mais pobres, para os necessitados. Então, a gente tem que lutar pelo bem-estar aqui. Então, por mais que fosse uma leitura católica, né, uma leitura cristã, mas tinha uma experiência política muito forte, né? E eu acho que isso também foi importante para escolher a história, né? De pensar historicamente como é que a população negra, a população pobre, a população do campo sempre foi excluída. E se for excluída, a gente tem que criar condições melhores de sobrevivência agora, né? Então, a gente tem que pensar o agora. Então, como a pastoral da juventude do meu popular rompia com a leitura do templo e da igreja, né? Foi bem difícil, claro. Por ser da teologia da libertação, enfim, ter várias experiências. Eu acho que também foi um fator que me levou a ser historiador, né? Acho que, por um lado, a minha experiência de ensino médio, como minha professora, e, por outro, a minha formação dentro da pastoral da PJMP. Acho que foram dois fatores bastante fortes, assim, para me tornar historiador. E o senhor sendo historiador, por que você escolheu a literatura como fonte, o livro? Pronto. Aí, eu sempre gostei de literatura, né? Uhum. E sempre li bastante e tal, enfim. Acho que a literatura acaba passando por toda a nossa formação. E eu acho que é importantíssimo, assim, tanto para nós historiadores, quanto para não historiadores, para os sociólogos, para os filósofos, para os matemáticos, para todo, eu acho que todo mundo tem que passar pela formação de literatura. A literatura é extremamente importante. Eu acho que não dá para você ser gente sem pensar a literatura, sem ler literatura, sem ler ficção. E aí eu não estou dizendo assim que existe uma ficção melhor ou pior, mas que leia ficção, né, para a gente entender como as coisas, pensar melhor a nossa existência. E aí eu acho como provocação e tal, não, mas não como uma resposta correta ou uma resposta tal. Então, sempre a literatura acabou também sendo muito presente na minha vida. E aí, na universidade, eu tive uma experiência muito bacana com a professora Kenia Rios, que é uma disciplina que tem aqui não, lá no curso de História da UFC, que é a Oficina de História do Ceará. E aí a professora Kenia Rios pensa a Oficina de História do Ceará a partir da literatura. Então, foi a partir dessas experiências na universidade que eu comecei a me interessar, a pesquisar sobre literatura. Por quê? Porque eu vinha de uma formação muito de museu. Desde a universidade, minha primeira bolsa foi no museu na Casa José de Alencar, na Reserva Técnica. Depois da Reserva Técnica, eu tive uma bolsa ligada diretamente a receber as pessoas no museu. Depois eu tive uma bolsa que era um projeto com a supervisão da professora Ana Rita, que também tinha a ver com a disciplina de lugares de memória, uma discussão mais ligada para os museus. E aí, no meio dessas experiências de museu, eu acabei chegando à disciplina da professora Ken, e aí eu fiquei especificamente no seminário com o livro da Raquel, né, o 15. E aí eu já pensei, desde sempre, o 15 era um livro que eu me questionava muito e que causava muito incômodo, né? Eu nunca achei o 15 o melhor livro da Raquel, mas era um livro que me incomodava bastante. Até porque, voltando lá para o ensino médio, a gente é obrigado a ler o 15, seja porque vai prestar vestibular ou porque vai estudar o movimento regionalista, né? No terceiro ano, tá, essas coisas. E aí, a disciplina da professora Kenia me fez encontrar com a literatura, né, de fato. E eu comecei a pesquisar e fazer monografia para a conclusão de curso. E quando eu terminei o curso, eu comecei a pensar o seguinte: eu defendi a monografia um semestre antes de concluir o curso. E aí eu tive um semestre para pensar sobre o meu texto, sobre o que a banca tinha me dito. Aí eu pensei o seguinte: bom, eu quero continuar com 15, e aí a resposta era sim, eu queria continuar com 15.
estudando, pesquisando. Mas não fazia mais sentido para mim pesquisar o texto. Assim, isso parece estranho, mas eu não queria me restringir a pessoa simplesmente pensar o texto. Porque quando você estuda livros, tem que estudar o texto também. Mas eu pensava, por que que esse livro é tão conhecido, né? Por que que esse livro todo mundo lê, todo mundo sabe? E por que que esse livro, mesmo não sendo o melhor livro da Raquel, na minha opinião, é o livro que tem mais edições, tem uma crítica bastante grande, que todo mundo que gosta da Raquel acaba perpassando pelo 15, e aí eu fiz o ofíciozinho de historiador, né, que foi pesquisar todas as dissertações que tinha sobre o 15 e tal, e aí surgiu uma dúvida. Eu vou pensar o livro, a história do livro, né, não mais a seca pelo livro, mas a história do livro. E aí eu comecei a casar essa relação entre literatura, produção editorial, história do livro, né, para pensar como que essas questões elas não estão dissociadas, né? Como é que o projeto editorial faz o texto, né, que faz a ficção, mas também como a ficção produz a edição, né? Então aí sim, depois de 2015 para cá, a minha perspectiva de pensar a literatura é pensar nesses dois caminhos, né? Como é que o texto faz o objeto livre, a materialidade, mas também como é que a materialidade, o objeto livre, acaba se tornando também acaba formando o texto, né? Aí, uma discussão que estuda história da leitura, que especificamente de história da leitura entende melhor do que eu, que é as performances de leitura, os protocolos, né? Como é que a gente vai criando leitores. Então, acho que foi muito por isso, assim, a literatura foi me encontrando e eu fui a caminho dela, assim. Acho que foi uma troca, assim. Claro, e também por uma questão de gostar, né, de paixão. Eu acho que todo objeto de pesquisa, toda área de pesquisa, também é um objeto de sedução, né, um objeto de desejo. Então, eu pesquisei no mestrado a Raquel e o 15 porque era um objeto de desejo. Agora, no doutorado, eu pesquiso um outro objeto porque também é um objeto de desejo, né? Acho que tem isso. Na dissertação do senhor, como você está colocando, você trabalha não mais só com a literatura, né? Você trabalha com a história da leitura, a história do livro, e dentro da sua escrita, você cita o livro A Mão do Autor e a Mente do Editor, do Chartier, né? Porque é o que você trabalha, com o processo de editoração que você trabalha na sua dissertação, né? E a gente consegue perceber na leitura da sua dissertação que a produção, como você acabou de colocar, a edição e a publicação do livro são tão importantes para formar o texto quanto a própria escrita do autor. E a gente lê na sua dissertação uma relação muito íntima, aparentemente, entre a Raquel e a editora José Olímpio, né? Eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre essa relação da escritora com a editora e como isso contribuiu para que o 15, né, se tornasse uma grande obra de circulação. A Raquel, ela tem... Assim, a gente tem que relativizar algumas coisas e tem que acabar assumindo algumas considerações que, por vezes, a gente acha que é muito simplista e tal, que é simplificada, mas que, de fato, acontece, né? A primeira coisa, eu acho que tem que entender que a trajetória da Raquel é uma trajetória comum e, ao mesmo tempo, não é comum. Por quê? Porque a Raquel acaba fazendo um caminho que, praticamente, todos os literatos da primeira metade do século XX, e até recentemente, né, ainda um pouco comum, que é a estabelecimento de relações. E que o Gustavo Sorava, que é um antropólogo que estudou a José Olímpio, vai chamar sobre a arte da amizade. Então, o que a Raquel faz? A Raquel estabelece uma rede de contatos, né, uma rede de amizades. E a Raquel consegue chegar naquele momento, que é a capital das letras no país, que seria o Rio de Janeiro, né? Então, todo literato, toda pessoa que queriam seguir a vida
com literatura, teria que ir para o Rio, né? Porque a gente ainda não tinha uma crítica literária como um campo, de fato, dizer isso é crítica literária, mas os principais críticos, assim, com aspas, estavam no Rio, o Frederico Schmidt, né, e tal, o Tristão de Ataíde, a Maria Eugênia Celso, então todo mundo estava no Rio. Então é necessário que os livros chegassem ao Rio e que essas pessoas também fossem ao Rio. Essa é uma primeira questão. Então, nesse sentido, a trajetória da Raquel não é uma trajetória diferente dos demais, mas ao mesmo tempo é. Por quê? Porque os seus pares, os demais, são homens, e a Raquel é mulher, né? Uma mulher jovem, né, no Rio de Janeiro, que lança um livro em 1930 e que logo em seguida ganha prêmios. A Companhia Editora Nacional convida a Raquel para ter uma segunda edição do romance dela, então não é à toa, né? Então ela chega ao Rio também como uma posição que rompe com a estrutura muito fixa, né? Porque ela é por se tratar de uma mulher. Então essa é a primeira questão, entender como a Raquel chega ao Rio por essas duas óticas, por uma trajetória comum naquele momento, mas ao mesmo tempo que rompe com um espaço exclusivamente masculino, né? É uma mulher no meio de vários homens. Então, acho que isso tem que ser destacado com bastante clareza e bastante contundência. Essa é uma questão. A Raquel chega a José Olímpio através do José Lins do Rego, né? Que já estava na José Olímpio, era muito amigo do José Olímpio, e aí ela acaba indicando. Aí, quando ela entra na José Olímpio, o Graciliano Ramos também vai entrar. Então, vão começar, a José Olímpio vai começar a se tornar, aos poucos, essa casa editorial que vai congregar diversos intelectuais e diversos literatos. Essa é uma questão. A Raquel sabia que era muito importante ela estar no Rio, né? Por mais que ela vá ao Rio, depois retorne para Fortaleza, depois passa um tempo em Alagoas, porque o marido dela assume um cargo no Banco do Brasil em Alagoas, mas lá em Alagoas, a Raquel tem está em contato direto com os intelectuais com os intelectuais alagoanos e tal, do círculo literário de lá, então ela está sempre nessa rede de contato, né? Nessas relações de amizades, ela nunca abandona. Eu estou dizendo isso porque a Raquel não chega de imediato na José Olímpio e fica na José Olímpio. Ela vai construindo o caminho para chegar na José Olímpio. Só que todo mundo que está na José Olímpio tem algum cargo importante, ou seja ele público, ou é filho de fazendeiro e tal, tem muito dinheiro. O marido da Raquel não tinha tantas posses assim, eles não eram os mais afortunados, então a Raquel precisava trabalhar, né? E aí, ela de fato vai para o Rio, ela começa a trabalhar como tradutora na José Olímpia. Se torna muito amiga da Dona Vera e depois do Daniel Pereira, e essa relação dela com a Vera e o Daniel Pereira faz com que ela seja também muito amiga do José Olímpio, né? Tanto que as cartas que eles vão trocando ao longo do tempo, ele fala a minha Marcela, né, minha irmã, minha querida Raquel, meu J.O., quando a Raquel se refere ao José Olímpio. Então, existe ali uma construção de amizade ao longo do tempo. E essa amizade vai ser muito importante para a Raquel, porque é essa amizade que vai garantir com que ela tenha dinheiro. A Raquel se torna tradutora na José Olímpio, porque a José Olímpio investe bastante em tradução da literatura russa, né? Aí tem uma tese bastante interessante que é chamada da Estérpe e a Caatinga, né? Da Estérpe e a Caatinga, que ele até pensa como a literatura russa chega no Brasil. E chega no Brasil justamente para esses intelectuais que estão na José Olímpio traduzindo literatura russa. E um deles é a Raquel, o Dostoiévski e tal. Então, a José Olímpio vai se tornar, para a Raquel, um lugar de amizade, a casa dela, né?
mas também a José Olímpio vai se beneficiar muito com isso, né? Por quê? Porque naquele momento já se desenhava no Brasil que a José Olímpio seria a principal editora, né? Então, você tem ali três grandes editoras, a Martins, a Companhia Nacional e a José Olímpio. E a Martins não tem muita força, acaba saindo, continua no mercado, mas não tem muita expressão. A Companhia Nacional já não está das melhores fases, e o José Olímpio vai cada vez mais ganhando espaço, porque ele vai aglutinando esses intelectuais todos, né? Então, você tem um movimento de congregação de intelectuais. Isso tornando a maior editora, por quê? Porque o José Olímpio tinha o maior projeto da editora, que é o Documentos Brasileiros. O que seria Documentos Brasileiros? A Documentos Brasileiros não é uma novidade, mas é nova. Por que a coleção não é uma novidade? Porque a coleção Documentos Brasileiros é muito inspirada nas brasilianas da Companhia Nacional, que já vem publicando há muito tempo, e a editora Martins também cria uma brasiliana para elas, que é a Biblioteca Histórica. Né? Então, a Documentos Brasileiros não é novidade, mas é nova. Por que nova? Porque o José Olímpio diz o seguinte, a gente precisa publicar algo que nos diferencie das demais. O que ele faz? Ele convida Gilberto Freire para poder coordenar a coleção e lança como primeiro livro o livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Então, a coleção de documentos brasileiros, ela abre com Raízes do Brasil, né? Então, é uma coleção que vai pensar o Brasil pelo seu passado e pelo seu presente. Essa é a discussão, né? É tanto que a Raquel e os outros literatos do Nordeste são denominados como a moderna e contemporânea da literatura brasileira, ou seja, essas duas palavras, que aí na história do Kozelek, né, a história das palavras e dos conceitos, essas duas palavras, moderna e contemporânea, vão se tornar conceitos, né, para definir esses livros e esses intelectuais. E nessa discussão toda, o José Olímpio disse: vamos fazer mais. Vamos também pensar a literatura do Nordeste e a literatura brasileira, essa moderna, essa contemporânea. E o que significa moderna e contemporânea? É a literatura produzida a partir do movimento modernista, né? Então, nesse momento, as escolas literárias, né, pensar a literatura com essas caixinhas, né, de romantismo, carnavalesco, faz sentido nesse momento. Por quê? Porque o que seria a literatura moderna e contemporânea? É tudo que produziu a partir do movimento regionalista para cá. Então, é como se a gente tivesse uma pré-literatura, uma literatura antiga e uma literatura nova, né? E esse novo fez com que o José Olímpio associasse a coleção de documentos brasileiros. Então, nesse momento, a Raquel, por mais que ela não estivesse sendo publicada com o selo Documentos Brasileiros, o livro dela, o 15, poderia também ter o mesmo significado que os livros do Jaci Menezes, do próprio Gilberto Freire, do Sérgio Buarque de Holanda, para a coleção, ou seja, a literatura, pela literatura, também podia se compreender o Brasil. E aí tem todo um investimento em alguns livros de literatura. Um deles é a Raquel. Então, a Raquel é eleita para pensar o Nordeste. Então, vamos pensar o Nordeste pela literatura com a Raquel. Claro que tem outros, mas o investimento forte é a Raquel. Vamos pensar o Nordeste pela literatura da Raquel e vamos escolher um livro. O livro escolhido, obviamente, foi o 15, né? Então, a relação entre a Raquel e o José Olímpio tem a ver com a amizade, mas também tem a ver com o projeto da editora, né? É muito importante isso. Por mais que, por exemplo, que tem alguns casos que não vai ser
que vai estar mais forte um aspecto do que outro. Por exemplo, na década de 70, quando ela entra na Academia Brasileira de Letras, a relação da Raquel com a editora e com o José Olímpio não vai ser não vai estar forte ali uma literatura para pensar o Nordeste. E aí o 15, nesse momento, não faz sentido sozinho. Na década de 70, o José Olímpio faz o seguinte, é a literatura completa da Raquel de Queiroz. Ou seja, são todos os livros da Raquel, todas as crônicas, os livros de teatro, que transformam a Raquel numa grande escritora, e que, por isso, ela precisa estar na Academia Brasileira de Letras. Então, nesse momento dos anos 70, não é importante pensar a Raquel por um livro, pelo 15, mas pensar a Raquel como uma escritora que tem uma grande obra, que precisa estar na Academia Brasileira de Letras. Ao Adonias Filho, que é um outro amigo dela, que também tem relações muito próximas com o José Olímpio, faz toda a campanha para ela ingressar na BL, né? Então, acho que tem que pensar por essa ótica, Wagner. Uma ótica, primeiro, das relações de amizade, e uma segunda ótica, para entender a relação entre a Raquel e o José Olímpio, o próprio projeto da editora, né? O que é a José Olímpio naquele momento e qual é o projeto da editora, que é esse, que é pensar o Brasil. Essa é a grande questão. Professor, como o senhor colocou, é quase obrigatório ler Raquel de Queiroz no ensino médio, principalmente porque é impossível você falar do movimento modernista de segunda onda, né, o romance de 30, e não tocar no nome da Raquel, né? E você acaba de dizer para a gente que é porque ela está dentro de um projeto bem maior, que é pensar o passado do Brasil também pela literatura. Visto isso, a gente percebe que o eixo central da obra é os efeitos da seca sobre o sertanejo, né? E é muito colocado, pelo menos no ensino médio, que é um livro de memórias. É um livro de... A Raquel viveu a seca de 15. Só que me vem à mente que a Raquel era muito nova, né? E o senhor traz isso também na sua dissertação, para ser somente um livro de memórias. Então, você acredita que se ela participa de um projeto maior, o 15 foi um projeto bem maior do que simplesmente um livro de memórias, né? Então, eu gostaria que o senhor pudesse me dizer como é que a Raquel produziu o 15, qual foi o percurso, se eu posso dizer científico, não sei, para a Raquel produzir a literatura do 15. Isso é muito legal, assim. Eu acabo tocando essas questões, só que eu não aprofundo muito, né? Eu acho que se alguém quiser um dia escrever um artigo, alguma coisa, seria muito bacana pensar isso. Por quê? Porque a Raquel, aí é uma questão de autobiografia e de memória mesmo, como você falou. Acho que a sua pergunta é isso, é uma questão de memória, né? Foi genial por conta disso. A Raquel, ela é muito esperta. Ela sabe que ela precisa construir uma memória de si. Ela sabe que ela precisa se arquivar, ela sabe que ela não pode ser uma biografia com falhas, né? Aí eu vou começar do fim para o começo, né? Agora eu voltou à tônica da Raquel, agora voltou essa tônica, né? Assim, a Raquel apoiou a ditadura, a Raquel era contra as questões agrárias, então está muito na moda do momento dizer que a Raquel era apoiadora de ditadura, de fato ela apoiou, né? Mas aí tem a última entrevista dela no Roda, consegue de mencionar o que é a Raquel escrevendo a própria biografia dela. Por quê? Não existe uma biografia da Raquel, né? O que existe é um livro chamado Tantos Anos, que é um livro escrito por ela e pela irmã dela, Maria Luísa. Então, não existe essa biografia de coisa que uma biografia da Raquel. Mas por que eu comecei dizendo isso, para responder a sua pergunta? Porque a Raquel, no Roda Viva, em outras entrevistas, ela diz o seguinte: olha, eu apoiei mesmo a ditadura, mas porque eu achava naquele momento que era importante para o Brasil, né? Eu acreditava que naquele momento era o melhor para o Brasil. Então, assim, ela, primeiro, é uma mulher. Segundo, e aí nessa entrevista do Roda Viva, os homens interrompem ela várias vezes, ela é interrompida a todo momento, isso é uma questão, essa é uma entrevista genial, e ela bate de frente, diz num grande programa que é o Roda Viva, que apoiou mesmo, né? Então, ela
ela assume. E ela assumir, por que é importante, é interessante ela assumir? Porque ela vai assumindo, ela vai desconstruindo a narrativa. Ela começa a dizer o que é também é senso comum, né? Que ela acreditava, mas que depois ela acabou vendo que endureceu o regime, que não era aquilo e tal. Então, tem várias questões aí, né? Mas, ao mesmo tempo que ela começa a dizer isso, se a gente pular para os documentos do Conselho Federal de Cultura, a Raquel praticamente passou a ditadura inteira no Conselho Federal de Cultura. A Raquel foi do Ministério da Educação. Então, assim, o pós, ela se constrói muito bem. E ela se constrói muito bem porque ela vem fazendo isso ao longo da vida dela. E um dos fatos encantadores é como ela constrói a memória, como é que ela diz que escreveu o 15, né? Que ela estava à luz de lampião, se curando de uma doença, na casa dos pais. Então, assim, é tudo muito arrumado, uma jovem moça e tal. A Raquel nunca quis ser uma jovem moça recatada, mas ela constrói a memória como se ela fosse uma jovem mocinha recatada e tal. Então, ela se vai se construindo isso, né? Como um lugar para ela, né? Porque também ela sabia que naquele momento era importante ela criar uma narrativa sobre o 15, como é que ela inicia como literata, seguindo alguns padrões. Porque se ela dissesse assim, eu escrevi por outros motivos, mas eu não estava descansando, eu não estava lendo à noite, não estava fazendo tudo o que uma moça de família faria, né? Que é ir à biblioteca, pegar um livro, sentar, ler, ficar ali na sua escrivaninha. Então, ela segue um protocolo. Acho que essa questão é fundamental. Ela segue um protocolo que ela vai rompendo, mas aquele primeiro momento ela não consegue romper totalmente. Eu acho que isso é fundamental. É tanto que, por que ela segue o protocolo? Porque quando o livro sai, muitos críticos vão dizer o seguinte: não é um livro de mulher, é um livro de homem. Ou seja, há uma suspeita enorme que o pai dela escreveu o livro, deu para ela assinar o livro e pagou a edição do livro, né? Que foi uma edição encomendada de 1.000 exemplares num estabelecimento gráfico aqui mesmo de Fortaleza. Então, ela sabia que ela precisava seguir um protocolo para dizer como ela escreveu, né? Então, ela pega as marcações e tal. Eu não... Depois eu posso até pegar ali o manuscrito, eu tenho um manuscrito aqui em casa, para mostrar como é que ela vai fazendo anotações na lateral, e aí ela vai sempre reforçar isso e tal, enfim. Existe ali uma questão de construção de si, de autobiografia para ela. E nessa construção de autobiografia e tal, tem essas questões que você falou, né? A Raquel diz que viveu a seca, né? Que é um livro de memórias. Primeiro, não é um livro de memórias. De forma alguma, não dá para dizer que é um livro de memórias. E como você falou, ela não tinha nem condição de lembrar, pô, né? Era muito, muito criancinha, não tinha, né? Era muito criancinha, e a Raquel é de uma família bastante abastada de Quixadá, né? Então, a Raquel, assim, os familiares da Raquel eram gerentes da estação de trem. Então, assim, não tinha como ela conviver com a seca, como ela disse que conviveu, né? A fazenda dos pais dela ficava afastada da cidade de Quixadá. Então, ela não via as pessoas chegando na estação do Quixadá, os flagelados da seca chegando na estação do Quixadá, né? Ela pode ter ouvido depois e tal, mas, de fato, não é um livro de memórias. Assim. É um livro de ficção, né? Um livro de ficção que se insere numa cultura escrita sobre seca. Aí, isso sim é uma questão importante, né? Por quê? Porque a Raquel, com certeza, leu o Rodolfo Teófilo, os dois livros do Rodolfo Teófilo. O livro A Fome, né? Que é sobre a seca foi de 1877, no século XIX. A Raquel leu o Luzia Homem, do Domingos Olímpio, e com certeza a Raquel leu A Seca de 1915
também do Rodolfo Teófilo. A Seca de 1915 do Rodolfo Teófilo não é um livro de ficção. Mas que ele diga que é um livro de ficção, mas, de fato, aí sim, o livro do Rodolfo Teófilo, A Seca de 1915, é um livro de memórias. E talvez seja por isso que não tenha feito sucesso. Como é que ele começa o livro, Rodolfo Teófilo? Começa dizendo que está no passeio público, que está chegando um monte a cidade está sendo invadida, e que ele começa a ver pessoas de Iguatu, de Quixadá, ou seja, pessoas vindo de onde tinha as estações do trem, né? Porque, ao mesmo tempo que a linha do trem vai ser o símbolo do progresso, né, a linha reta do futuro, da velocidade, no Ceará, a linha do trem vai ser a linha da miséria, de morte, de exclusão, né? Porque essas pessoas vêm pela linha férrea e eles são jogados dentro desses campos de concentração. Né? Isso muito mais forte da seca de 32, mas já se desenhava o campo se desenha em 1915, ele está perto da estação do trem, né? Para poder justamente conter essa população. Só que as pessoas vão chegando na cidade, né? A gente não tem como... Gente com fome, a gente não controla, né? Não dá para controlar. Então, assim, é um livro que ele vai descrevendo com bastante detalhes, mas não faz sucesso. Mas, com certeza, a Raquel leu esses 3 livros em especial. E é claro que ela tem memórias, porque como os pais dela são fazendeiros, ela convive numa fazenda, ela consegue... As pessoas acabam falando, né? E ela acaba tendo essa oralidade é muito forte. E, inclusive, o livro da Raquel é muito oral, né? Se você lê, você percebe que é uma marca de oralidade muito forte no livro da Raquel. Acho também que é por isso que a gente acaba achando que, de fato, é um livro de memória, né? Que você consegue, em determinados momentos, ouvir as personagens. Como ela trabalha com períodos curtos, né? E é uma escrita muito direta, você acaba tendo uma relação mais próxima. Enfim, mas respondendo a sua pergunta, é o seguinte, a Raquel está dentro de uma cultura escrita sobre a seca. Essa é a questão principal para a gente pensar isso, né? Pela memória, uma cultura escrita pela seca. Então, a gente tem o Rodolfo Teófilo, você tem o Domingos Olímpico nos 2 grandes livros da seca no Ceará, sobre a seca no Ceará, e aí você depois tem a Raquel. O que é que diferencia a Raquel do Rodolfo Teófilo e do Domingos Olímpico? Porque a Raquel traz um elemento novo, que é o campo de concentração. E, ao mesmo tempo, rompe com o estereótipo do Domingos Olímpico e do Rodolfo Teófilo, que é aquela escrita descritiva. Então, como eu disse para você, o Rodolfo Teófilo, ele começa a seca de 1915 descrevendo as flagelados vindos de Iguatu, chegando no passeio público aqui em Fortaleza. Na fome, o Rodolfo Teófilo começa descrevendo uma família extremamente faminta, magra, possivelmente acometida de doenças, né? Debaixo de um cajueiro no bairro de Jacarecanga. Então, assim, tem uma descrição muito forte, assim, tem uma cena que ele fala que um grupo de urubus sobrevoa uns corpos e tal. Então, o Rodolfo Teófilo descreve demais, assim, a carne desnuda, né? Descreve demais, assim, é uma literatura que choca demais, porque é uma literatura que atinge a nossa carne. Então, você imaginar uma pessoa quase viva com urubus sobrevoando pontos para atacá-las, para devorá-las, né? Então, é uma literatura que não é muito agradável de se ler. Eu mesmo, assim, eu sou hipocondríaco. Você sabe que eu tenho uma doença, eu começo a sentir os sintomas, né? Então, assim, eu não consigo ler muito bem o Rodolfo Teófilo, mas eu consigo ler bem a Raquel. Por quê? Porque a Raquel, a Conceição vai ao campo de concentração, dado nativos para os flagelados. Mas a Conceição olha de longe o campo. Ela diz que ao fundo, né, ao longe, você tem um sepultamento de uma família.
e aí ela vai descrevendo o sepultamento, assim, muito rapidamente ela descreve o sepultamento, e depois ela foca na Conceição consolando essa família que está chorando, que perdeu seu ente querido dentro do campo. Então, essas cenas que rasgam a nossa carne e que quem é hipocondríaco consegue sentir esse ataque ao corpo melhor, talvez, não sei, não tem essa mesma sensação de repulsa que tem lendo o Rodolfo Teófilo. Então, você consegue digerir. Você se choca porque é chocante, porque, claro, é desumano, então não tem como você se chocar, você se emocionar, ficar com raiva e tal, mas não é da mesma forma que o Rodolfo Teófilo. Então, ela tem uma novidade, que é o campo de concentração, e você tem um rompimento com essa literatura que é muito descritiva, né? Que é o Rodolfo Teófilo naturalista, e também o Domingos Olímpio, você tem uma personagem muito forte, né? Você tem um personagem principal, uma mulher, mas não faz tanto sucesso, né? Não faz tanto sucesso por quê? Porque aí eu volto para o que eu disse no começo, porque não tem um projeto pro, editorialmente pensando, não tem um projeto do Domingos Olímpio, mas tem um projeto para a Raquel. Então, a Raquel é nova, a Raquel é importante, por quê? Porque ela rompe com a cultura escrita pela Seca, ela reforça o lugar dela enquanto, cria uma memória de si enquanto literata, seguindo esses padrões, esses protocolos, que ela era uma mocinha que à noite lia, escrevia, estava se recuperando da doença, mas ao mesmo tempo era uma escrita forte e tal. Então tem toda uma recepção crítica. E depois, a Raquel, o livro dela tem um projeto para o livro. Aí, se o senhor quiser encerrar a sua fala, você falava do projeto editorial da Raquel. Não, pois aí é isso, assim, eu acho que tem esses três fatores. Primeiro, um deles é essa questão dela romper com a cultura escrita, né? Em seguida, eu acho que tem, duas no caso, três, porque ela tem essa questão da construção de si, né, da autobiografia, e por último tem a questão do projeto editorial, né? Porque a Raquel, quando ela entra na José Olímpio, o José Olímpio não quer publicar o 15. Inclusive, ela escreve sucessivas cartas dizendo que já tinha uma tradução nos Estados Unidos, por 15, que todo mundo, várias pessoas escreviam para ela pedindo uma nova edição, e o José Olímpio não se interessa pelo 15, o José Olímpio só se interessa pelo 15 em 38, né? Ou seja, ela passa quase 5 anos na editora para que o José Olímpio viesse a lançar uma nova edição do 15. E ele não lança uma edição do 15, só o 15, ele lança um livro chamado Três Romances, que é João Miguel, o 15, João Miguel e as Três Marias, né? Então, o 15 se torna o grande livro da Raquel a partir de 38. Tem, claro, tem o grande livro, ela tem aquela recepção extremamente positiva em 31, e a nova edição da Companhia Editora Nacional em 32, mas de 33 a 37, o 15 não circula no mercado, né? Talvez se o Domingos Olímpio tivesse um projeto editorial para ele tão grande, também talvez a gente iria ler bastante Luzia Homem, né? Mas nesses três livros, Rodolfo Teófilo, A Fome, Domingos Olímpio, Luzia Homem e Raquel de Queiroz, o 15, quem ganha essa força é a Raquel, né? O livro de Seca sobre o Nordeste, sobre o Ceará, é a Raquel. Isso é incontornável, né? Então, acho que também tem isso, assim. O projeto editorial é muito importante para entender a Raquel, as relações de amizade, todos esses fatores que eu já havia comentado. O professor Durval Muniz, ele escreve que o discurso regionalista, ele não é só ideológico, né? Ele é um discurso que constrói e que institui uma verdade sobre a região, né? E eu queria entender, para além do 15, como o senhor já colocou, que, na sua opinião, não é o livro mais célebre da Raquel, então como é que a obra raqueliana, como um todo, consegue contribuir para essa constituição e essa perpetuação de um imaginário regionalista seco, sertanejo, migrante?
do Nordeste. De fato, assim, para as coisas existirem, a gente precisa nomeá-las, né? E eu acho que, e aí, nesse caso, a literatura tem um importante papel, né, para dizer sobre, para lembrar, para várias questões. Bom, primeiro eu vou começar com essa questão do regional. Na José Olímpio e os intelectuais que estão em torno... Por que eu falo muito da José Olímpio? Porque a gente for pensar assim, qual é o lugar, onde é que o Gilberto Freire está? Na José Olímpio. Onde é que o Djaci Menezes está? Na José Olímpio. Então, todos os intelectuais estavam pensando a região, o regional, estavam na José Olímpio. Só que a gente, claro, existia um discurso regional, né? Enfim, existe toda essa questão, mas por trás do que é regional, existia uma questão muito maior, né? Que faz sentido no Brasil, mas que não faz sentido em outros lugares. Por exemplo, aqui é muito comum a gente chegar a dizer assim, o regionalismo do Nordeste e tal, enfim, tem muitas esses discursos prontos, consolidados. Mas esses discursos e essas literaturas classificadas como regionais, elas só fazem sentido para a gente, no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Agora, no doutorado, eu estou estudando uma coleção chamada Coleção Livros do Brasil, que é uma editora que chama-se Livros do Brasil. É uma editora portuguesa que tem uma coleção específica para a literatura brasileira. E aí publica todo mundo que a gente está acostumado a ler como regionalista. José Américo, José Lins, publica na coleção também Gilberto Freire, que apesar de ser uma coleção de literatura, tem um sociólogo, publica a Raquel, o Jorge Amado. Então, todo mundo que a gente conhece como literatura regionalista está nessa coleção, né? E tem outros autores também, como a Clarice, a Lígia Fagundes Telles, mas o peso maior seria desse regionalismo, esses autores regionalistas do Nordeste. Em outros espaços, entre os sistemas literários que não brasileiro, no caso, estou falando especificamente do sistema literário lusitano, essa literatura não faz sentido como a literatura regionalista. Como é que esses autores são apresentados em Portugal, em Lisboa, enfim? Eles são apresentados como a literatura brasileira. Ou, quando tem as orelhas nessa coleção, vai ser muito importante as orelhas dos livros, porque é nela que vão ser apresentadas a obra e o autor, né, que vão dizer o que a obra trata, quais são os principais elementos, e eles querem criar, eles falam dessas características da obra como com elementos ditos universais. Então, o amor, a fome, então são temas, mas que não necessariamente se referem a um lugar específico, o Nordeste, ou o Ceará, ou Pernambuco, ou a Paraíba. As obras do Ciclo da Cana-de-Açúcar, né, do José Lins do Rei, elas são publicadas como um ciclo mesmo da cana-de-açúcar, que se refere ao Recife açucareiro, né, ao Pernambuco, no auge da sua produção açucareira. Mas ele não, por mais que tenha sido publicado nessa organicidade, a tônica principal dos livros, na apresentação dos livros, não é o Nordeste, como um lugar específico, é o Brasil. Por que eu estou dizendo isso para você? Que não faz sentido fora do sistema literário brasileiro. Porque, por mais que existisse um discurso regional, do regionalismo, e aí, para o bem e para o mal, né? Por exemplo, essa questão vai ter a questão do cangaço, aí vai ter a questão do retirante, aí vai ter aquelas imagens construídas, né? Que é a terra rachada, o gado morto ao longo do caminho, né? Só os restos mortais, crianças bem magras e tal. Todas essas imagens chocam, né? E essas imagens chocam, elas vão ser reproduzidas e tal há muita força, né? Seja pela imagem pictórica, né? Da xilogravura,
da charge, das próprias fotografias que circulam nos jornais de grande circulação no país, ou pela escrita do texto da Raquel mesmo, de outras pessoas escrevendo, porque os textos também constroem imagens, né? E isso é muito importante de se entender. O texto também é uma grande imagem. Enfim, esses discursos regionais e esses elementos construídos, eles não vão ser importantes, não é para dizer que é regional. Que, por exemplo, existe o Nordeste e que as pessoas do Nordeste são diferentes. Eles dizem isso, né? De fato, assim, que o Nordeste, aí que seria o Nordeste o Ceará seria o Nordeste da falta, né? O Pernambuco seria o Nordeste da abundância, né? Pensando na questão do ciclo da cana-de-açúcar. Então, existe de fato isso, esses regionalismos, essa defesa desse regionalismo, e o Nordeste é o principal lugar para pensar o regional. Só que esse regionalismo, ele não é o mais importante. O que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo fazer o seguinte: a gente precisa pensar o Brasil. Então, o Nordeste, o Ceará, ele é importante de ter literatura específica sobre ele? É fundamental? Mas ele é importante, fundamental para quê? Para pensar o Brasil, interpretar o Brasil. Então, não é o Nordeste sozinho, não é o Ceará sozinho. É o Nordeste, o Sul, o Sudeste, o Norte, o Ceará, o Pernambuco, o Rio Grande do Sul, que juntos formariam o Brasil. Né? Eu trabalho uma questão que eu acho que é bem interessante, com o conceito de mosaico, né? São essas diferenças regionais, são esse discurso que essas diferenças juntas, formaria algo muito maior que é o Brasil, né? Ou seja, o que esses intelectuais estão querendo pensar não é especificamente o Nordeste. E eu estou falando isso depois da década de 40, né? Claro que, se a gente for pensar o Nordeste por uma perspectiva política, de fato, existe um jogo de interesse econômico, né? Por exemplo, de verbas, então tem toda uma outra questão, que está junta, claro, óbvio, não se separam. Mas se a gente for pensar esse lugar, o Nordeste, o regionalismo pela literatura, por esses intelectuais, da década de 40, 50, enfim, a discussão não é defender o regionalismo pelo regionalismo, mas é uma defesa da literatura regional, uma defesa do regionalismo para entender o Brasil. O Brasil é esse mosaico, é uma coxa de retalhos que se juntam. Então, se a gente é o Brasil pelas diferenças, não pelas similaridades. Então, o Brasil é o Brasil, nesse projeto que a Raquel está inserida, porque existe o Nordeste, é o Brasil porque existe o Sul, o Sudeste. Ou seja, a gente não, por mais que tenha um discurso forte do regionalismo, mas não é uma história regional, é a história do Brasil, né? E essa história do Brasil, nesse caso, já que o José Olímpio, porque o José Olímpio e esses intelectuais sabiam que eles não iam conseguir se desvencilhar do regional, desse discurso regional. Então, eles começam a arrumar isso. Eles arrumam dessa forma, dizer que esses regionais, esses lugares compõem um todo, e esse todo é o Brasil. Então, eles estão querendo pensar o Brasil. Claro que eles entram para pensar o Brasil pelo regional, mas não é defendendo uma história local, não é defendendo uma história regional. Eles precisavam se escrever essas histórias locais, precisavam escrever essas histórias regionais, mas não era para se fechar nelas, era para poder pensar o Brasil. Então, são livros sobre o Brasil, são literaturas sobre o Brasil. Então, com a Raquel, a gente entenderia o Ceará, com o Jorge Amado, a gente entenderia a Bahia, com os escritores do Sul, a gente entenderia as questões específicas dos estados do Sul, e assim sucessivamente. Ou seja, era esse conjunto de diferenças que nos tornavam, que dava forma a um lugar, né?
Então, acho que essa é a primeira questão naquele momento. E aí, nesse caso, pensando nessa questão, como a literatura contribui para esses imaginários, eu vou falar mais especificamente da Raquel, né? Uhum. Sobre o 15. Eu acho que a Raquel, é óbvio que ela é a principal tônica para pensar o Nordeste, né? Assim, pensando no Nordeste, para esse lugar da falta, da ausência, né? Por quê? Porque o 15 vai ser essa literatura que representa, de fato, o Nordeste brasileiro, né? Para o Sul e tal. E aí tem ressonâncias até hoje, né? Então, as pessoas do Sul, eu acho que alguns ainda acreditam que a gente vive em situação de miséria, que a gente não produz intelectualmente, que a gente é atrasado, né? É interessante porque no mestrado, só fazendo um parêntese, no mestrado eu passei 6 meses em São Paulo, fui fazer umas disciplinas lá em São Paulo, e fazer umas pesquisas também que eu precisava de uns acertos. Aí eu juntei as duas coisas, aproveitei e passei alguns meses pesquisando e estudando. E as pessoas não, tipo assim, elas perguntavam, eu tenho um amigo lá em Recife, tu conhece ele? Então, assim, é como se o Nordeste fosse, tipo assim, essa aqui é a Rua Ceará, aquela é a Rua Paraíba, aquela é a Rua Lagoas, aquela é a Rua Rio Grande do Norte, e a gente conhecesse as pessoas, assim. Aí eu tinha outra assim, nas minhas próximas férias eu vou para João Pessoa, a gente podia marcar de se ver. Aí eu disse que eu ficava assim, não sabia o que dizer, né? Ou seja, porque por mais que a Raquel falasse sobre o Ceará, mas criou-se uma unidade, o Nordeste. É como se a gente fosse um lugarzinho pequeno, o Nordeste, né? E que todo mundo se conhecesse, né? Então, acho que aí a literatura ajudou a criar esse imaginário, né? Criar imaginário do restaurante, enfim, como eu já tinha falado no início, para falar sobre a questão do regionalismo. Só que não foi a literatura sozinha, né? Eu acho que tem que pensar que é a literatura com esses vários outros campos, né? Pela política, então, reforça-se pela literatura mais um discurso também político, também a questão das imagens, né? E algumas questões também que são do momento, mas que acabam retornando. Por exemplo, na década de 50, você tem um processo de migratório muito grande, novamente, tal, né, porque tem seca de novo na década de 50, só que as coisas vão mudando. Então, devido aos campos de concentração nazistas, né, na Alemanha, os nomes dos lugares que vai poder conter os pobres vão se chamar hospedarias. Então, tem uma mudança na nomenclatura e tal, nos nomes. E aí, qual que é que a crítica literária do Rio de Janeiro faz para noticiar a questão das hospedarias, das pessoas indo para o Rio de Janeiro por conta da seca e tal? Vai dizer assim, a volta da seca da Raquel de Queiroz. Essa é uma das chamadas de um grande jornal do Rio, que é o Diário de Notícias, que vai dizer a volta da seca de Raquel de Queiroz. Aí começa a dizer tudo que tem na autoficção da Raquel no 15, e começa a comparar com questões do tempo presente, né, daquela época. Então, você tem toda uma forma de discurso, aí pensando no Rei do Macho, né, o Rei do Macho, um tropo, os tropos do discurso, né, você tem toda uma cadeia de discurso muito amarrada em cima disso, assim. E aí, em determinados momentos, isso vai voltando. E vai voltando dessa forma, né? Consolidando a imagem já anterior, que é a vida do retirante, né? Do flagelado. Enfim, tem toda essa questão. E o próprio José Olímpio reforça isso, né? Como você tem o Poti, que é um desenhista, artista plástico muito importante, que fica muito conhecido no Brasil por ter feito uma sequência de desenhos sobre a Segunda Guerra Mundial. E o José Olímpio pede para o Poti fazer uns desenhos para o 15 da Raquel, para ela fazer uma edição comemorativa, né, do 15 da Raquel. E aí ele faz 4 desenhos. Quais são os desenhos? A mãe chorando a morte do
do filho Josias, né? A Cordulina chorando o filho Josias, a família do Chico Bento caminhando, aquele sol muito forte em outro desenho, o Mandacaru sempre presente, então a gente vai, e essas imagens do Poti vão ser reproduzidas para outros projetos, em jornais, tem um momento que ela vai ilustrar a capa do livro, então começa a pensar o texto em uma imagem muito associada, Mandacaru, terra rachada, vaca morta, gente caminhando, pessoas morrendo, pessoas muito magras. Então, o livro da Raquel também sempre acompanha dessas imagens, né? Que vão consolidar. Então, você começa a criar uma associação muito forte entre essas imagens, digamos assim, pictóricas e as imagens construídas pelo texto. E isso vai criando uma relação que não consegue se desvencilhar uma da outra, né? E, infelizmente, a gente tem isso, né? Essas imagens que ainda são muito fortes, assim. Que, infelizmente, é claro, não estou dizendo que o Sul e o Sudeste inteiro pensam o Nordeste como um lugar do atraso ainda, óbvio que não, mas ainda é um discurso muito forte, né? Eu acho que tudo isso tem uma ajuda a construir a gente como lugar do atraso. A gente tem muita coisa boa. O senhor levantou uma questão, que é para a gente encerrar agora, que já meio que foi respondida, mas eu gostaria de retomar. Nas minhas pesquisas, o meu módulo é um módulo de literatura dentro do curso, sim. E nas minhas pesquisas eu me confrontei, bem da década de 60 para cá, com um problema muito grande. E eu gostaria de dividir esse problema com você, ou para você ficar problemático, ou para você me ajudar a resolver. Que o regionalismo ainda faz sentido? É anacronismo ou é ressignificação? Né? Porque a crítica literária ainda é muito grande, inclusive no romance Galileia, o autor de Galileia, ele diz que o texto dele não é regionalista, ele não quer ser regionalista, né? Aí eu convido o público a essa reflexão e convido o senhor agora também. O regionalismo faz sentido ainda? Assim, eu acho que eu não quero me envolver em polêmica, você me colocou uma polêmica enorme. Enfim, assim, Wagner, para ser... Eu acho que tem leituras. Eu vou falar da minha formação e da minha leitura. Assim, eu não acho que o discurso regionalista, pensando a crítica literária, pensando historiograficamente, eu acho que o regionalismo não faz tanto sentido assim. Por exemplo, quando a gente fala em história do Ceará, como um campo muito específico, aí eu faço uma pergunta, será que realmente existe história do Ceará como campo? Se a gente diz história do Ceará, será que a gente não está dizendo que o Ceará está fora do Brasil? Então, se a gente faz história do Ceará, a gente não faz história do Brasil? É uma pergunta. Por exemplo, nas nossas aulas, eu vou pensar como historiador mesmo, assim. Depois eu vou para a crítica literária. Pensar como historiador mesmo. Quando eu estou dando aula, sei lá, de Revolução Industrial, eu posso falar sobre a história do Ceará. Só que a Revolução Industrial, na organização dos nossos currículos, está como Revolução Industrial, está como história geral. Só que, por exemplo, para eu entender como é que as fábricas na Inglaterra funcionavam, a gente tem que pensar o quê? Quem é que fornecia algodão? É o Nordeste brasileiro, é o Ceará. Por exemplo, uma cidade extremamente pequena no interior do Ceará, que é Iguatu e Icó, estão disputando ali onde vai ficar a estação de trem, se é em Iguatu ou se é em Icó. Eles começam a brigar, e aí Iguatu ganha a briga e a estação de trem fica em Iguatu. E Iguatu tem um crescimento enorme economicamente. Hoje é o polo industrial da região centro-sul do Ceará. Por quê? Porque, historicamente, Iguatu ficou com a estrada de ferro, com a estação da linha do trem, da estrada de ferro, e Iguatu foi um dos principais exportadores no Ceará de algodão para alimentar as fábricas na Inglaterra, por exemplo. Né? Então, assim, o conteúdo é de história geral, pensando pelas divisões do ensino.
Mas eu posso dar aula de história do Ceará no conteúdo de história geral. Então, acho que, às vezes, a gente se dividir, a gente querer fazer divisões, por exemplo, dizer que existe história do Brasil, história do Ceará, história de Fortaleza, história de Sobral, história de Camusim, história de, enfim, das cidades todas que existem no país. Eu acho que existem momentos que a gente não se ajuda. A gente não se ajuda a pensar como historiadores, a pensar historicamente. Ou seja, não é porque a Revolução Industrial, na divisão curricular, está em História Geral, que eu não posso falar sobre o Ceará. Eu devo falar sobre o Ceará. Né? Não é que, por exemplo, vamos estudar Brasil Império. Brasil Império está em História do Brasil. Então, eu posso entender as revoluções, as revoltas do Império Brasileiro, pensando a partir das experiências que tiveram aqui no Ceará, né? Então, eu acho, por exemplo, a Confederação do Equador e tal, assim, tem muita coisa aí para você pensar. Então, eu acho que eu deixo as perguntas que eu fiz inicialmente abertas, mas, pelo meu lado pessoal, eu acho melhor, para mim, eu me sinto mais confortável, não pensar, por exemplo, o livro da Raquel e tal, como, hoje, como uma história regional. Eu prefiro pensar, como o Ronaldo Corrêa de Brito diz, que o livro da Raquel não é um livro regional. Naquele momento, tem toda a construção regional, foi recebido como regional, mas é um livro sobre o Brasil, né? Assim como também o Amanauense Belmiro, por exemplo, é um livro que também circulava bastante nos anos 50 para entender a região norte do país e tal. Amanauense Belmiro. Então, acho que não faz sentido dizer que ela é um livro do norte. Ele é um livro sobre o Brasil, do Brasil, né? Então, acho que a gente, nesse momento que, aí pensando politicamente mesmo, assim, a gente tem que reforçar que o que a gente faz é história, que o que existe é literatura. Se essa literatura é produzida por uma pessoa de Quixelô, que é a minha cidade, se uma pessoa é um historiador que é de Sobral, ou que é um historiador do Rio Grande do Sul, ou de São Paulo, do Rio, isso não importa. A gente acha que a gente está num momento que a gente tem que unir forças, né? E que a gente tem que pensar coletivamente. Eu acho que essa é a questão. A gente tem o perigo da fragmentação e o desafio da coletividade. E eu acho que entre o perigo da fragmentação, o desafio da coletividade, eu acho que, no momento, é melhor a gente enfrentar o desafio da coletividade e pensar que existe história que é feita sobre um determinado lugar, sobre um determinado espaço, determinados sujeitos, e mais que essas histórias, esses sujeitos, esses espaços, é história. Assim como o Ronaldo Corrêa de Brito, sei lá, enfim, todos esses escritores mais recentes, mais antigos, eles produzem literatura. Se a literatura deles é sobre um lugar, é só uma questão. Mas eles produzem literatura. Ele não é um escritor regionalista, ele é um escritor. Ele não é um literato regionalista, ele é um literato. Assim como eu não sou um literato sobre a história do Ceará. Desculpa, eu não sou um historiador de história do Ceará. Eu sou historiador, né? A gente faz história, a gente produz conhecimento. Então, eu acho que talvez, aí eu deixo a pergunta para a gente pensar mesmo, assim. E aí, se vocês, as pessoas que nos assistirem ou que estão nos assistindo, assim, ao mesmo tempo, possam pensar, será que, de fato, a gente faz história ou a gente faz história de determinados lugares, né? O que é melhor, a gente pensar fragmentado ou pensar coletivamente? Essa é uma questão, né? Eu sou pela opção, talvez, da coletividade, assim, eu acho que a gente tem que somar forças. Se a gente se dividir, a gente já tem exemplos que a divisão não é bom, né? Nunca foi positivo. A gente está vivendo um momento muito difícil. Então, acho que é melhor a gente pensar coletivamente. Então a gente vai encerrar aqui, mas eu quero que o senhor deixe alguma fala, além de todas essas ótimas reflexões que você fique à vontade se você quiser falar alguma coisa antes da gente encerrar. Não, assim, primeiro eu gostaria de agradecer a nossa conversa, foi interessantíssima.
é um assunto que eu gosto, e você trouxe ótimas provocações, né, para a gente conversar. E agradecer pelo convite e tal, e parabenizar todo mundo pelo curso, é excelente, né, e tal, tudo muito bonito. Acho que um curso tem que ser atrativo, então tem que ser bonito para quem tem que dar vontade, né, e eu acho que o que vocês estão fazendo dá vontade de acompanhar, né, dá vontade de assistir, de vontade de participar, tudo está muito bonito, muito bem organizado, e que a gente tem que fazer isso mesmo, assim, tem que fazer o que vocês estão fazendo, assim. Acho que o curso de vocês é um curso da provocação, né? De colocar uma pergunta, e eu acho que isso é muito importante, né? É uma iniciativa de estudante, de graduação, que tem professor participando, que tem o apoio de todo mundo. Isso é muito bacana, isso é essencial. Eu acho que o que vocês estão fazendo são exemplos que a gente tem que reproduzir cada vez mais, tem que estar mais presente, né? Ou seja, não ter separação entre graduação, os alunos da graduação, os professores, mas pensar o que vocês estão fazendo, assim, articulando com várias pessoas, de vários que pesquisam coisas diferentes, temas diferentes, problemáticas diferentes. Então, assim, meu agradecimento e gostaria de parabenizá-los pela iniciativa muito bacana e interessante. Fiquei muito feliz quando eu vi as coisas. Eu acompanho vocês e aí fico muito feliz. Professor, a gente quer agradecer também, foi muito importante essa conversa com o senhor. É importante a gente ter professores do colegiado nos apoiando, né? Porque, como você está colocando, a gente mostra que não é um evento só nosso, né? É um evento do curso de História, né? É melhor a gente enfrentar o desafio da coletividade, né? Exato. Então, obrigado, professor.